Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia. Um pouquinho da história de quem é o pastor Manuel. É uma história muito interessante, porque eu nasci numa cidadezinha de 3 Orobó. Aleluia. Meus pais eram da roça e me chamava eu de Amós, porque Amós ele era boieiro, né? Ele cuidava de boi. Eu cuidava do meu, tinha um jumentinho pequeno, bem barrigudo. E ali mamãe sempre nos protegia, papai, né? E depois que eu fui crescendo, meu irmão veio para São Paulo, aí depois passou um certo tempo, aí eu resolvi vir para São Paulo também. Aí aquela saudade, né? Deixou todas as nossas coisas lá, os nossos tios, que eu tinha bastante primos, primos e primas, tios e tias, e mamãe e papai, e vim para essa cidade agitada. Mas eu fui para Cubatão. Quando eu cheguei, eu fui direto para Cubatão. Não tinha o endereço certo do meu irmão e fui para Cubatão. E ali em Cubatão, eu e mais, acho que era mais ou menos uns 8, entre primos e amigos, num barraquinho ali na Vila Paris. E ali foi terrível. Até que um dia meu irmão, mamãe escreveu de lá para cá, de Orobó para São Paulo, e meu irmão morava em Santos e ele me descobriu que eu estava lá na Vila Paris. Aí ele me tirou da Vila Paris e me levou para Santos. Isso aí foi todo meu crescimento, ali na Baixada Santista, ali na Avenida Afonso Pena. Morei muitos anos ali na Afonso Pena, ali na Bernardo Bruno, lá em Santos. E lá no Macuco também, morei lá na Pedro Lessa. Aí, antes de subir para São Paulo, aí depois fui visitar uma vez meus pais. Aí a gente sabe como é que é, né? A gente vem para São Paulo, aí a gente fica todo empolgado quando vai voltar lá e compra muitas coisinhas e chega lá diferente. E eu cheguei diferente mesmo. Isso eu não era convertido ainda, que eu era novinho e não era convertido ainda. Isso aí eu era da gandaia, como diz a palavra bem certa. Eu gostava de muito samba, eu gostava de dançar bastante. Isso os bailinhos, não perdia um. Aí tinha até um clube ali em Santa Cecília, na Pedro Lessa, que chamava Santa Cecília, e ali eu dançava bastante. E era tremendo, era uma porção do Senhor. Eu gostava da praia. E aí depois eu vim para São Paulo, aí já tinha desligado do meu irmão, né? Que aí eu comecei a já me encontrar, achei mais independente. Aí vim para São Paulo. Aí cheguei aqui em São Paulo, a diferença, né, de Santos para São Paulo. Mas o nome do Senhor foi louvado e glorificado, eu mesmo bagunceiro do jeito que eu era. O Senhor me guardava. Eu era bagunceiro, briguento. Sendo que lá no Nordeste, eu brigava só com um jumentinho que eu tinha e com meus primos muitas vezes. Mas mamãe tinha um cuidado comigo, né, que a gente sabe como é que é, da família. Mamãe sempre se preocupava com a família. E se preocupava conosco. Aí a diferença de vir para São Paulo, quando eu voltei, como dizer assim, foi um sucesso. Eu parecia um artista. Mas isso aí foi a minha, sobre os meus familiares, sobre os meus familiares, que é mamãe, papai, minhas irmãs. E por aí depois nós trouxemos mamãe para cá e o papai, fomos morar no Guarujá. Tudo que tenho. O que significa para o senhor a família? Olha, a família é uma coisa muito interessante. Eu era muito namorador. Eu namorava aqui em São Paulo e namorava em Santos. Aí conheci a pastora. Eu era muito namorador. Verdade, naquele tempo que a gente fazia bailinho em casa. Cada semana fazia um bailinho na casa dos amigos que eu tinha lá perto de casa. Era o Dedé, era o Regi, e o pessoal ainda conhece eles. E foi assim que eu conheci a pastora, uma aposta que eu fiz. Lá em frente, na final da rua, nós tinha um bar que chamava o
da Dalva, e tinha um pau de sebo que colocava no final do ano. Esse pau de sebo, quem subisse lá para pegar algo que ele colocava lá em cima, ganhava um prêmio. E eu cheguei lá, estava a pastora debruçada, no murinho feita de madeira, e ela estava debruçada. Aí eu perguntei para o Douglas: ô Douglas, quem é aquela menina? E ele falou: ei rapaz, aquela menina lá é filha de um policial. Falei: vou namorar com ela. Aí ele falou: ah, duvido. O pai dela não deixa. Eu falei: vou namorar com ela. Aí foi a batalha, porque eu tinha uma namorada aqui em São Paulo e tinha outra namorada na rua de trás, e eu falei: ia namorar com a pastora. Na rua de trás tinha uma moça que eu gostava, ela era da minha idade também, bonita, que nem a pastora, mas foi a pastora que saiu ganhando, porque passou uns dias, aí a Dolores, minha irmã, fez amizade com a Jacuí. Aí nessa amizade com a Jacuí, ela no tempo dos bidis, lembra? No tempo dos bidis? Aí eu cheguei, chamei ela, fui conversar, aí conversei um pouco com ela, ela não dava muita bola, e eu insistindo. Aí foi o tempo que meu irmão se acidentou, foi quando nós se aproximou mais. Meu irmão tinha sofrido um acidente na Piazza Guarujá. Aí, como ele ficou em casa, e ela gostava muito de cuidar dessas pessoas assim, ela ia conversar com meu irmão, aí eu me aproximei mais dela. Mas havia contratempo, que eu viajava muito, né? Eu viajava bastante para fora do Brasil, ia até lá Tucuruí, Pantanal, Serra Vermelha, aqui em Minas também eu ia para a Ferrovia do Aço fazer esse serviço. E tinha uma outra pessoa que fazia ciúme de eu com ela. Aí teve até uma época que terminou o namoro. Aí eu tinha conversado com o pai dela, e o pai dela colocou um horário: você vai namorar das 8 às 10. Passou das 10 horas, rua. Ele falou para mim assim. Aí teve uma vez até que eu fiquei até 10h30. E quando eu cheguei na outra semana lá, o irmão dela mais velho, o Guga, chegou e contou pro pai dela: olha, que eles tinham brigado. Eu não sabia que ele tinha brigado, o irmão com a irmã. Olha, pai, o Augusto ficou aqui até 10h30. Quando eu cheguei lá no sábado, meus irmãos, aí o pai dela, que é daquele rígido, ele falou assim: quero conversar com você. Eu falei: pode falar. Ele falou pra mim assim: tu não é homem não? Eu falei: claro que eu sou homem. Ele falou: tu é homem, mas não tem palavra. Por quê? Porque você saiu daqui, era 10h30, eu dei horário pra você até às 10 horas. Aí eu perguntei: mas quem foi que contou essa história? Ele falou: foi meu irmão. Foi meu irmão que contou, que eu briguei com ele e contou. Mas era ali, era das 8 às 10, não podia passar. Aí sabe o que nós fazia? Aí nós terminamos. Com o tempo terminou, eu fiquei aqui para São Paulo, aí terminou. Aí depois nós voltamos a namorar. Quando voltamos a namorar, aí o pai dela não sabia, porque se soubesse, ele me expulsava. Aí nós marcávamos encontro na Praia da Enseada. Aí naqueles branquinhos da Praia da Enseada que tem naquele murão ali, a gente ficava namorando até umas 8 horas. Aí ela vinha para casa e eu passava em casa e vinha para São Paulo. Foi assim que eu conheci ela. E depois nós casamos. No casamento foi um barato. Foi um barato porque todo casamento tem uma história. Meu casamento, eu casei na igreja de Ubatuba. Na igreja de Ubatuba, na igreja central de Ubatuba, que é aquela daquela praça, né? E eu tinha pagado, nós tínhamos pago o fotógrafo. E o fotógrafo foi no casamento do civil, que foi na sexta-feira, e o nosso casamento da igreja era no sábado. E chegou no sábado, o padre lá na frente esperando junto comigo, e o fotógrafo não chegava. Aí foi com os primos dela aqui do Embu das Artes, que tinha descido com uma máquina, tirou as fotografias. Isso aí foi uma história do nosso casamento abençoado. Aí nós subimos para São Paulo, nós moramos aqui sempre moramos em apartamento, eu e ela, só essa bênção de Deus na nossa vida. E aí a pastora chegou aqui em São Paulo, foi trabalhar multando carro, na Zona Azul aqui de Guarulhos, e eu trabalhava na Camargo Correia. Aí depois para vir a Larissa. Para vir a Larissa, eu sabia que era Larissa, eu não era convertida ainda. Eu sabia que era Larissa, que era uma menina. Aí nós fomos na biblioteca, né, procurar nome e sobrenome, como é que é a Larissa, a gente nem tinha o nome.
Aí ela passando lá, não, vamos. É a Larissa. Se for menina, é Larissa. Aí quando nasceu era a Larissa. Meu irmãos, aquelas gruas aqui, muito alta. Meu irmão trabalhava na grua. Ele estava lá em cima na grua quando a Larissa nasceu, que ela nasceu no Hospital Bom Clima, em Guarulhos. Aí eu subi lá em cima na grua, dá 30 metros de altura, para contar a história da Larissa, que a Larissa tinha nascido. Foi uma bênção. E de lá para cá, foi isso o crescimento. E a família, né, a gente sempre nos dava muito. Ela sente até saudade hoje de falar que eu era mais amoroso antes que agora. Porque eu era muito, assim, tratava ela muito bem. Trato até hoje. Hoje eu trato melhor do que antes. Mas ela falava que eu era mais amoroso antes que agora. Agora também com essas ovelhas para me cuidar, eu tenho que dar roupa às ovelhas também, não é? E nasceu essa bênção de Deus. E essa é a história nossa até aqui.